deixadas no deserto. No deserto. E a Bíblia diz que esse pastor, então, ele vai em busca daquela que estava perdida, daquela que estava necessitada, daquela que tinha muitas necessidades. Isso para nós é algo poderoso, por quê? Porque deserto, geralmente tem pessoas que eles falam de deserto com um sinal de algo com que se gloriar. Né, pastor, eu estou passando por um deserto. E aí, irmão, como é que está? Estou no deserto, pastor. Deserto. E tem pessoas que ele já tem cara de deserto, né? A cara dele já é de deserto. Mas preste atenção. Nesse texto, a palavra deserto, ela significa abandono. Abandonados. A palavra de Deus, se você olhar no original, no texto, tanto no versículo, nesse versículo aqui, no versículo 4, a palavra deixa e a palavra deserto, as duas palavras elas têm o mesmo significado. O significado de isolamento, de deixados, de abandonados. Então, a palavra deserto aqui, ela não tem um significado bom. E na verdade você não vai encontrar muitas características boas em ficar no deserto. Por quê? Porque o que o Senhor tem para mim, tem para você, não é deserto. Você pode dizer isso para quem está do seu lado? Diga assim: o Senhor não tem para nós desertos. Fala para quem está do seu lado: você não foi chamado por Deus para morar no deserto. Fala assim: você pode até passar por desertos, mas não deveria ficar lá. Não deveríamos ficar em desertos. Porque se nós olharmos aqui no contexto dessa palavra em Lucas capítulo 15, versículo 1, nós vamos ver em que contexto o Senhor Jesus entregou essa parábola. E ele não entregou somente essa primeira parábola, que é a parábola das 100 ovelhas. Ele entregou também a parábola da dracma perdida e entregou também a parábola do filho pródigo. São 3 parábolas que Jesus conta, uma em sequência da outra. Por quê? Porque o foco aqui era mostrar que o Senhor se alegra com aquele que está perdido. Presta atenção, todos nós estávamos perdidos. Eu e você, nós estávamos perdidos. Mas a palavra perdido aqui, ela não tem que ser encarada como alguém que está lá fora. Porque se você olhar, por exemplo, para a parábola da dracma perdida, ela foi perdida aonde? Dentro? Fala para quem está falando, ela foi dentro de casa. Então, para nós, isso daqui tem que fazer muito sentido. E geralmente nós usamos e entendemos que aqui está se falando do perdido que está lá fora. Mas preste atenção. Pode ter muitas pessoas que estão dentro das igrejas, mas estão perdidas. Elas estão desnorteadas. Elas não conseguem ter o entendimento e não conseguem receber da parte de Deus a sua plenitude. Não conseguem provar das maravilhosas bênçãos do Espírito Santo. Não conseguem provar de milagres do Senhor, que o Senhor já deu. Não conseguem desfrutar da herança. Estão dentro da casa, mas estão perdidas. Eu quero te dizer uma coisa. O Senhor tem um alvo de trazer você de volta. O Senhor tem um alvo de resgatar você e restabelecer tudo aquilo que é dele para a sua vida. Se nós olharmos aqui no versículo 1, a Bíblia diz, no contexto, que aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e... Diga, publicanos e pecadores. Para quê? Diga, para ouvir. Mas tinha outro grupo. O outro grupo estava lá de longe. E a Bíblia diz que eles murmuravam, dizendo o quê? Este daí recebe pecadores e come com eles. Jesus precisou contar essas 3 parábolas, para trazer uma afronta àquela situação que estava acontecendo ali nos versículos 1 e 2.
com o objetivo de mostrar para todos ali o quanto era importante você fazer parte daqueles que se aproximam de Jesus para ouvi-lo. Você está aqui nessa noite e com certeza você veio aqui para ouvir do Senhor. Quem está aqui para ouvir do Senhor? Pergunta para quem está do seu lado: você está aqui para ouvir do Senhor? Esses dois grupos, o grupo daqueles que se aproximam para ouvir, daqueles que precisam de uma palavra, daqueles que necessitam de algo. Sabe, é muito importante nós estarmos no culto. Você sabe por quê? Porque estar no culto é um sinal de humildade. É um sinal de alguém que precisa. Você congregar, você estar reunido com os irmãos, é um sinal de que você necessita de Deus. Aqueles que eles acham que não necessitam, ou seja, os fariseus e escribas, eles ficam de longe, avaliando, comentando, dizendo, argumentando, criticando. Eles não vêm com o propósito de receber, de se alimentar, de comer. Mas nós estamos aqui para nos alimentar do Senhor, amém? O problema é que um desses grupos, a Bíblia diz que o pastor, ele deixou as 99 no deserto e foi em busca daquela que estava necessitada. Tem um texto da Bíblia, lá em Deuteronômio 8:2, que a palavra de Deus diz um pouco a respeito do que serve o deserto para mim e para você. E diz assim: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou aonde? Aonde? No deserto. Para quê? Nesses 40 anos, para te humilhar, para te provar e para saber o que estava no teu, se guardarias ou não os seus mandamentos. Olha o próximo texto. Versículo 3. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o grande propósito do deserto é o teste. Pastor Ingrid estava falando aqui na sua palavra, né, dos dízimos, e ele estava falando sobre essa questão do teste. Jesus foi testado. Jesus precisou ser conduzido ao deserto pelo Espírito. Então todos nós, em algum momento da nossa vida, nós vamos passar por desertos. Mas Jesus não morou no deserto. Jesus não permaneceu no deserto. De todo o tempo que ele viveu aqui na terra, ele ficou 40 dias no deserto. E o número 40 representa teste. Teste. Nós somos testados. Somos testados para saber o que está no nosso coração. Somos testados para saber qual será o nosso posicionamento. O deserto não é para você viver sofrendo. Existem igrejas por aí que eles pregam e falam a respeito dos desertos, mas eles falam com ar de orgulho. Presta atenção. O único orgulho que você precisa ter é de sair do deserto. Isso sim precisa ter orgulho. Eu saí do deserto, por quê? Porque com certeza Deus testou. Eu fui testado e fui aprovado. Eu fui testado e fui aprovado. Aquilo que o Senhor queria trabalhar na minha vida foi trabalhado, porque eu não estou mais no deserto. Isso precisa ser um entendimento, e essa precisa ser a nossa alegria. Deuteronômio 8:16, o texto ainda completa, e ele diz assim, versículo 16, olha só o que diz. Diz assim, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar, e afinal te fazer o quê? O deserto, no final, você vai olhar para trás e vai pensar o quê? Foi bom eu ter passado por isso. Foi importante eu ter passado por isso.
Deus estava querendo me fazer bem. Quantos aqui já passaram por desertos na sua vida? Levante sua mão. Deus te fez bem? Como que você olha hoje para os desertos que você passou? Eu lembro de vários desertos que eu passei. Passei por muitos desertos. Mas todas as vezes, quando eu chegava no final, eu olhava para trás e falava, eu precisava ter passado por isso. Eu tinha que, porque senão eu não conseguiria estar onde eu estou. Não conseguiria fazer o que eu faço hoje. Não conseguiria submeter a quem eu submeto. O deserto ele é importante para construir bases dentro de nós. Se nós olharmos a Bíblia, ela diz, você vai perceber que lá no início, o pecado, a primeira atitude do homem, após o primeiro pecado, foi o quê? Vestir roupas, cintas, a palavra de Deus diz, lá em Gênesis, cintas de figueira. E figueira na Bíblia representa a justiça própria. Justiça própria. Todos nós temos justiça própria. Todos nós. Se você olhar, o homem cai, e logo ele então, no versículo seguinte, lá em Gênesis 3, versículo 7, se eu não me engano, projeta para nós, Gênesis 3, 7. A Bíblia diz que abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira, e fizeram cintas para si. A maneira como eles se cobriram foi através da justiça própria. A justiça própria é como nós, muitas vezes, tentamos nos defender das situações, nos defender dos desertos que nós passamos, nos defender das situações que nós vivemos no nosso dia a dia, dentro de casa. E muitas vezes nós então mostramos essa justiça própria, mostramos a vestimenta de figueira. Mas a Bíblia diz que no final, quando Deus chega até o homem, a Bíblia diz que Deus prepara uma nova vestimenta, feitas de pele de animal. Por quê? Porque isso representa a justiça de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, vestes na Bíblia representa justiça. A pergunta é, quando você está no deserto, qual justiça você usa? Qual justiça você usa para se sustentar? Qual justiça você usa para se defender? A Bíblia não diz que Deus arrancou a veste de figueira e colocou a veste que era de pele de animal. Não, a Bíblia diz só que Deus colocou a veste de animal. Por quê? Porque dentro de você existem duas vestes. A de figueira e a de pele de animal. Você tem a justiça própria e você tem a justiça de Cristo. Tudo está dentro de você. Você pode manifestar e usar as duas. Mas hoje é dia que nós precisamos entender que usar a veste de figueira nos mantém no deserto. Quando o Senhor nos conduz para os desertos da vida, Ele nos conduz para que todo vestígio de justiça própria da sua vida seja quebrado. Para que você não use a sua justiça própria. A Bíblia diz que a nossa justiça é como um trapo de imundícia. É isso que é a minha e a sua justiça. Nós não caminhamos a vida cristã baseados na nossa justiça. Nós caminhamos a vida cristã baseados na justiça de Deus, que é Cristo Jesus. Amém? Agora, todos nós vamos chegar no deserto com o Senhor. E o Senhor precisa se tornar a nossa justiça. O nosso sustento, a nossa provisão, o nosso pastor. É o Senhor que precisa nos sustentar quando nós estivermos na luta. E se você não passou por luta, eu quero te dizer, lutas serão enfrentadas. Ou talvez você não conseguiu reconhecer as lutas ou os desertos. E eu quero te dizer, talvez você nunca saiu de um deserto. Porque você não tem usado a veste certa. Você não tem usado a justiça correta.
Sabe, uma coisa interessante aqui no texto de Lucas 15, é que a parábola, ela fala de 100 ovelhas. E tanto as 99, quanto a que se perdeu, elas são ovelhas do pastor. Isso nos fala que elas tinham a mesma natureza. Elas tinham a mesma natureza. Não está se falando de crente e de ímpio. Não, está falando de duas pessoas, de dois grupos que possuem a mesma natureza. Se você olhar nas outras parábolas, nas outras duas, as dracmas eram 10 dracmas. Havia uma que havia perdido, mas a natureza era a mesma. Se você olhar o filho pródigo, eram 2 filhos e um se perdeu. Mas os 2 tinham a mesma natureza, eram filhos. Presta atenção, todos nós cometemos erros. Todos nós cometemos falhas. Todos nós estamos sujeitos a pecados. Mas preste atenção, o que nos diferenciam é aquele que ao falhar, ele se levanta e fala: eu preciso do Senhor. Porque até aquele que acha que não erra, ele erra. E talvez ele erra mais do que o outro. Só que ele é oculto. Ele é escondido. Ele vive uma vida escondida. Mas preste atenção, se você deseja ter vitória sobre qualquer deserto da sua vida, aprenda a depender do Senhor hoje. Fala para quem está do seu lado, fala assim: aprenda a depender do Senhor. Então, eu vou te dar algumas características que o próprio Jesus, ele fala a respeito de ovelhas. Lá em João capítulo 10, versículo 14. A palavra de Deus diz assim, isso daqui é Jesus falando, ele diz: eu sou o bom. Eu acho que o som está rachando, se puder diminuir um pouquinho a voz. Eu sou o bom pastor e eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. 2 características de uma ovelha. Ela é conhecida. Se você olhar em alguns textos antes, a Bíblia diz que o Senhor chama elas pelo nome. Ela é conhecida, você é conhecido do Senhor. Você pode dizer isso para quem está falando, fala assim: você é conhecido do Senhor. Fala assim: o Senhor te chama pelo nome. O Senhor sabe quem você é. O Senhor conhece o mais interior dos seus pensamentos. Tudo, o Senhor te conhece. Mas a Bíblia diz também que nós conhecemos o Senhor. Nós conhecemos. E a Bíblia diz que a vida eterna é essa, que nós conheçamos o Senhor. Quando nós nos reunimos para conhecer mais do Senhor, conhecer mais do nosso pastor. Por quê? Porque isso faz parte da característica de uma ovelha. Uma ovelha que de fato ela executa o seu papel de ovelha, sadia. Mas a Bíblia diz no versículo 26, diz que uma ovelha, ela crê, olha só: mas vós não credes, porque não sois das minhas. Por quê? Porque uma ovelha de verdade, ela crê no Senhor. Uma ovelha de verdade, essa palavra crer, eu estava meditando nela, e ela tem um sentido daquele que confia, daquele que tem o Senhor como um recurso, daquele que tem o Senhor como a sua bandeira. A ovelha que alegra o coração de Deus é a ovelha que entendeu que precisa confiar a sua vida nas mãos do pastor. Se você olhar aquela ovelha que estava perdida, ela poderia, ao invés de ceder para o pastor que foi buscar ela lá, ao invés de ceder, ela poderia ter fugido, ela poderia ter resistido, mas a Bíblia diz não, que ela ficou paradinha, esperando o pastor pegar e colocar ela nos ombros. Talvez ela poderia ter fugido por medo de exposição, por medo de condenação, por medo de alguém colocar culpa nela. Mas presta atenção, isso é um sinal de quem não crê no pastor. Você precisa olhar para o seu pastor e falar: ele vai me fazer bem. Não importa o que aconteça, eu posso ficar paradinho, eu posso me entregar, eu posso me render, que quando ele me pegar, ele vai me fazer bem.
quando Ele me pegar, Ele não vai me condenar, Ele vai me fazer bem, Ele vai cuidar de mim, Ele vai tirar os carrapichos, Ele vai tirar as impurezas que eu adquiri nas minhas falhas. Se você olhar lá no versículo 27, olha o próximo texto. Outra característica de uma ovelha é que as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Duas características de uma ovelha. Ovelha ouve. Ovelha tem disposição para ouvir do pastor. Uma ovelha que de fato alegra o coração do pastor é aquela que senta para ouvir. Mas a Bíblia também diz que além de ouvir, por exemplo, se nós vermos, por exemplo, o motivo pelo qual Jesus contou essas parábolas, você vai ver que é porque tem dois grupos. Um que estava sentado ouvindo, aproximaram para ouvir, e o outro grupo que estava longe, criticando. É muito parecido com marido e mulher quando está brigando. Como que é? Um está falando e o outro está ouvindo? Não, o outro não está ouvindo, ele está ali. Ele não está colocando a mão no ouvido, mas ele está ali. Mas ele não está ouvindo, ele está pensando no que ele vai falar. Isso não é ouvir. Tem muita gente que às vezes ele vem para o culto, ele não vem para ouvir o Senhor. Ele vem para saber o que o pastor vai falar, porque ele quer comentar a respeito daquilo. Quero saber qual que é a gafe que vai ser contada hoje. Eu quero saber se realmente o que foi dito aí, preste atenção, venha para receber do Senhor. Não ouve o pastor que está falando aqui, não. Ouve o pastor que está falando aí dentro de você. Está entendendo? O pastor que está falando aqui, ele está só liberando palavras, mas quem vai falar de fato com você é o pastor que está dentro de você, morando dentro de você. E eu vou te dizer, aquilo que não serve para você, ele não vai deixar permanecer na sua vida. Isso é confiar no pastor. Isso é confiar naquele que cuida de você. Mas além de ouvir, a Bíblia diz que as ovelhas, elas seguem. João 10, 27. A ovelha segue o pastor. Sabe? Aqui, eu estava meditando nesse texto. E se você observar bem, nós percebemos uma disfunção das 99 ovelhas que ficaram lá no deserto. Porque a Bíblia diz que uma ovelha, ela segue. E o pastor deixou as 99. Mas elas não o seguiu. Elas ficaram lá. Elas ficaram, permaneceram lá no deserto, na crise, na situação difícil. Ao invés de andar atrás do pastor. Sabe, eu achei isso daqui poderoso. Sabe por quê? Porque nós fomos chamados para ir atrás do pastor. O nosso pastor, nós fomos chamados para seguir ele. Para ouvir a sua voz e ir em direção a ele. Eu vou te dizer, muitos ministérios passaram, perderam a glória, perderam o brilho. Sabe por quê? Porque deixaram de seguir o pastor. Deixaram de olhar para o pastor. Deixaram de seguir o pastor. Sabe, eu não quero fazer parte das 99. Eu quero fazer parte da uma que está lá e que o Senhor está indo em direção dela. Eu quero ser essa uma que necessita do pastor, que necessita do Senhor. Não queira ser das 99 que estão lá arrumadinha, bonitinha, mas estão no deserto terrível. Não saem do deserto. Não tem vitória, não tem situação de glória. O Senhor não dá vitória porque o Senhor deixou elas lá. É uma situação de abandono. Agora preste atenção. Todo o tempo você vai ver Jesus ensinando os seus discípulos que eles deveriam segui-lo. Jesus chegava em um e falava, vem e me segue. Chegava no outro e falava, vem e me segue. Vem e me segue. E todo o tempo,
você vai ver os discípulos com ele, e os discípulos iam aumentando. Mas como que os discípulos seguiam Jesus? Eles seguiam Jesus indo atrás das outras ovelhas perdidas. Você sabe por quê? Porque Jesus estava lá. Jesus estava lá comendo com os pecadores. Por quê? Porque eles estavam ouvindo. Jesus estava lá com outras pessoas que estavam necessitadas, passando por situações difíceis. Mas os discípulos, as ovelhas, estavam andando atrás de Jesus, seguindo os passos de Jesus em todos os lugares que ele estava. E aqui nós vemos um quadro do evangelismo. Porque presta atenção, o Senhor vai te conduzir até os perdidos. O Senhor vai te conduzir porque Ele é o primeiro a ir. Ele é o primeiro a estar lá. E o que espera de nós é o quê? Que nós seguimos os seus passos. Todo o ministério de Jesus foi em prol da busca às ovelhas perdidas. E por onde Jesus ia, as suas ovelhas funcionais, os discípulos, estavam atrás dele. Eu estou aqui hoje porque eu estou seguindo os passos de Jesus. Eu quero receber de Jesus. Para estar ministrando para você, eu estou recebendo também. Porque eu quero ouvir mais de Jesus. E é quase sempre, nós que pregamos, na segunda-feira nós começamos a meditar na palavra, e nós falamos, eu tenho que pregar essa palavra de novo. Eu tenho que falar isso de novo. Por quê? Porque o Senhor vai acrescentando mais coisas. E já aconteceu de eu chegar lá na célula, e eu começar a compartilhar com os irmãos a palavra do culto, que eu ministrei, e eu falar para os irmãos, irmãos, isso daqui eu tinha que ter falado para a igreja. Só estou falando para os irmãos aqui. Por quê? Porque o Senhor foi acrescentando. O Senhor foi gerando. Porque o Senhor vai evoluindo a sua palavra dentro de nós. O próprio Jesus, lá em Mateus 4:1, ele passou por uma situação de deserto. O texto diz, a seguir Jesus, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo... Olha o versículo 2. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve, o número 40 representa teste. E ele teve fome, uma circunstância, uma situação difícil. Olha o versículo 3. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. No versículo 4, então, Jesus diz algo. Jesus, porém, respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca. A minha justiça é o Senhor. É isso que Jesus está falando aqui. Jesus poderia se encher de justiça própria e falar o quê? Vamos lá então. Deixa eu provar que eu sou filho de Deus. Não, você prova que é filho de Deus, sabe como? Recebendo a justiça de Deus dentro de você e usando ela a seu favor. Quando você se posiciona e fala o seguinte, eu não tenho que provar nada para ninguém. O que Deus falou é o que é. Eu estou em paz com aquilo que Deus falou a meu respeito. Eu não preciso falar mais nada, o Senhor já falou a meu respeito. E se você olhar no capítulo 3, versículo 17 de Mateus, Deus havia descido e liberado uma palavra a respeito de Jesus. E Deus falou o que para Jesus? Mateus 3,17. Mateus 3,17, Deus falou para Jesus o seguinte, tu és o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem me comprazo. Mas no capítulo 4, versículo 3, o diabo vem e coloca em xeque e fala assim, tu és mesmo esse filho? Tu és esse filho? Você é isso mesmo? E foi o momento de testar as duas justiças que haviam. Você tem essas duas justiças dentro de você. A justiça própria e a justiça de Cristo. Qual dessas duas você vai usar? Se você for olhar, a justiça própria ela é a mãe de todos os pecados. Todo pecado ele tem como base a justiça própria. Olha lá para o primeiro pecado. Primeiro pecado, por exemplo, ele foi o homem decidiu o que era melhor para si mesmo. Gênesis 3. O homem decidiu o que era melhor para si mesmo. Deus não sabe o que é melhor para mim. Eu sei o que é melhor para mim. Então a Bíblia diz que ele olhou, viu o que era bom para dar entendimento, foi lá, comeu e deu para o marido.
Você está entendendo? Decidiu por conta própria. Não consultou o Senhor. Raiz de justiça própria. O segundo pecado mencionado na Bíblia foi o pecado que ele está registrado lá em Gênesis 4, que é de Caim e Abel. E a Bíblia diz que após entregar as ofertas, Caim e Abel, a Bíblia diz que Caim se sentiu o quê? Injustiçado. Ele se encheu de ira, se achou injustiçado. Preste atenção, outro sinal de justiça própria. Por causa dessa justiça própria, a Bíblia diz que ele saiu, foi lá e matou seu irmão. Todo pecado, ele tem como raiz a justiça própria. Agora eu vou te falar de alguns sinais de justiça própria. Lá em Lucas 15, 29, a Bíblia diz assim: mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Versículo 30. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho. E não foi qualquer um não, foi um novilho cevado. O que é isso? Isso é a chamada injustiça, a autocomiseração. Quando nós nos enchemos de injustiça a respeito das coisas, quando nós nos enchemos de autocomiseração, começamos a ter uma compaixão excessiva por nós mesmos. Eu quero te dizer, isso é um sinal que logo, logo você precisará passar por um deserto. Porque essa justiça própria não pode permanecer na sua vida. Quantos irmãos não chegam e falam: pastor, estou passando por uma situação tão difícil na minha casa. Outros até chegam e falam assim: ah, pastor, e depois de contar a história toda, eles chegam e falam assim: ah, mas eu sei que o senhor vai falar que tudo é justiça própria mesmo, né? Mas se você parar para olhar, tudo é justiça própria. Ela está dentro de você. A maioria dos seus atos são baseados na sua própria justiça. Por isso nós precisamos renovar nossa mente pela palavra, porque a palavra é a justiça de Deus. A palavra é uma pessoa, Jesus. E quando nós comemos dele, nós nos enchemos dele. E a nossa justiça, então, se torna a justiça do céu. E é por ela que nós precisamos andar. Quando você anda pela justiça do céu, quando você anda pela justiça de Deus, você passa pelo deserto com toda a provisão e sai do deserto cheio de glória. Cheio de glória, porque o Senhor trará tudo aquilo que você está precisando. Quem está entendendo, diga amém. Segundo sinal de justiça própria é quando nós nos achamos aquém ou além do que convém. Lá em Gálatas capítulo 5, versículo 26, a palavra do Senhor diz assim: não nos deixemos possuir de quê? Diga bem forte: vanglória. Provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Aqui são duas características contrárias, dois lados de uma mesma moeda. O lado da vanglória e o lado da inveja. Vanglória é você se achar superior aos outros, achar que é melhor do que os outros. Mas a inveja é você se colocar num complexo de inferioridade. E então você passa a olhar para os outros e começa a desprezar a bênção do outro. Então, quantos, se você olhar no capítulo 6, versículo 1, Paulo, ele começa a ensinar a igreja a esse respeito. E ele diz assim no capítulo 6, versículo 1. Irmão, se alguém for surpreendido em alguma falta, em algum pecado, vós que sois espirituais, corrige-o com o espírito de brandura. E guarda-te para que não sejas também tentado. Olha o versículo 2. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Versículo 3. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana.
Paulo coloca a vanglória e a inveja dentro de um contexto de falha de um irmão. Dentro da igreja tem muitas pessoas que cometem erros, e todos nós cometemos erros. Todos nós, em um momento ou outro, erramos, pecamos e falhamos. E precisamos ser corrigidos. Precisamos ser exortados. Mas quantos não já chegaram para mim e falaram: pastor, você já viu fulano de tal que errou? Você viu aquela situação? Meu Deus do céu, pastor. Como que pode uma pessoa, na posição do fulano de tal, errar? Ou errar neste erro? Ele está se colocando na posição de vanglória. Ele está se achando melhor. Presta atenção, você não é melhor do que o seu irmão. Você pode dizer isso para quem está do seu lado? Fala assim: eu não sou melhor do que você, irmão. Você não é melhor do que ele. Você não é melhor do que aquele que caiu. Você não é melhor do que aquele que pecou. Presta atenção, todos nós estamos suscetíveis ao erro. Todos nós. E por isso nós temos que orar e vigiar. Porque nós podemos cair também. Podemos errar também. Então não haja com vanglória, haja com brandura. Se colocando no lugar um do outro. Entendendo que você também pode em algum momento errar. Mas a inveja é diferente. Se você olhar, a inveja é você olhar para as pessoas que são abençoadas à sua volta. E você começar a justificar o porquê ele é abençoado e você não. Ah, mas ele é abençoado porque ele tem isso. Ah, mas ele é abençoado porque a esposa dele lá ajuda ele. Ah, ele é abençoado porque ele tem dinheiro. O que você está fazendo? Você está usando a sua justiça própria para se defender. Para que ninguém pense que você é tão ruim como você mesmo já está pensando que você é. Você está se achando tão inferior que a maneira como você se protege é mostrando e diminuindo a bênção do outro. Isso é inveja, irmão. Se o outro foi abençoado, você sabe como que você se posiciona? Eu posso ser abençoado também. O mesmo Deus que está dentro dele, está dentro de mim. Em algum momento eu serei abençoado também, glória a Deus. Eu vou me alegrar com você, meu irmão, porque você foi abençoado. Está entendendo? É assim que nós usamos a justiça de Deus. Nós usamos a justiça de Deus assim. Elimine da sua vida todo vestígio de justiça própria. E por último, sinal, é quando nós somos autossuficientes. Se você olhar lá em Êxodo 19, não vai dar tempo da gente ler, mas até o capítulo 19 de Êxodo, a Bíblia diz que Deus agiu com o povo de Israel com extrema graça. Eles tinham fome e Deus deu comida. Eles enjoaram da comida, Deus trocou a comida. Eles estavam com sede, Deus feriu a rocha. Eles chegaram diante de um rio e a água era amarga. O Senhor transformou a água amarga em água doce. Deus lidou com o povo mesmo diante de murmurações, diante de falhas, diante de pecados. O Senhor sempre guardou o povo. Mas quando chega no capítulo 9, capítulo 19, logo no versículo 8, projeta para nós. A palavra de Deus diz assim: então o povo respondeu a uma: tudo que o Senhor falou, nós vamos fazer. É só falar que eu faço. Eu tenho capacidade para executar o que o Senhor está falando. Isso não é bom. Esse posicionamento não é bom. Você achar que você é capaz de fazer qualquer coisa, você achar que é capaz de suprir o padrão de Deus, isso não é bom. Você não consegue suprir o padrão de Deus. Até para você fazer o que Deus pediu para você fazer, Ele tem que fazer através de você. Porque você mesmo não dá conta. Você mesmo não tem condições para executar. Mas o povo aqui olhou para Deus e falou que pode mandar. Pode falar que nós vamos fazer. A partir desse momento, o Senhor começa a dizer o quê? Coloca limite no monte. E fala para o povo, não piscar no limite.
você vai apresentar um povo, você vai ungir o povo. Porque se o povo não for ungido, quem piscar no monte vai morrer. A partir de agora, Deus começa a falar de morte. Pessoas começam a morrer do capítulo 19 para frente de Êxodo. Por quê? Porque toda vez que você fala assim, eu posso ser o meu sustento, o Senhor, Ele precisa te deixar no deserto, para você entender que você não consegue ser o seu provedor. Você não tem capacidade de se sustentar. Você não tem capacidade de receber as bênçãos que você precisa e que você quer. Se o Senhor não te der, eu quero te dizer, você não tem condições de conquistá-las. Se nós olharmos o texto, e eu vou finalizar falando do sinal que nós precisamos ter por estar debaixo da justiça de Deus. Eu queria que projetasse para mim lá em Lucas, capítulo 15, versículo 1. E eu gostaria de convidar você a ficar de pé. O que o Senhor espera de mim, de você? O que o Senhor quer para que nós sejamos as ovelhas que o enche de júbilo? No versículo 1 diz: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. Para ouvir. Eu estava me perguntando, o que aquele pastor, ele falou para aquela ovelha perdida, quando ele chegou até ela. O pastor deixou as 99 e foi em busca da ovelha perdida. E quando ele chegou lá, o que foi que ele disse? Porque a Bíblia diz que aquela ovelha tinha arrependimento. E arrependimento significa mudança de mente. Então algo foi dito para que houvesse mudança de mente. Mas a Bíblia não fala. E eu comecei a orar em cima disso, e comecei a me perguntar. E eu tive um entendimento quando eu olhei então para esses versículos aqui. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para os ouvir. E na hora eu entendi, Jesus já estava falando para a ovelha perdida. Jesus contou a parábola para a ovelha perdida. Jesus estava ministrando já para a ovelha perdida naquela situação. Por isso, a gente pode simplesmente pegar o resultado da parábola, que está lá no capítulo 15, versículo 7. E ele diz assim: eu digo-vos que assim haverá maior alegria, júbilo no céu, por vocês que estão aqui perto de mim me ouvindo, do que por 99 justos, que não necessitam estar aqui perto de mim me ouvindo. A minha alegria está em vocês. Eu saí lá, deixei 99 e vim buscar você aqui. Mas eu quero te dizer, sabe por que eu vim buscar você? Porque você é o alvo do meu amor. Porque você é o que eu quero. Porque eu quero te abençoar. Eu fico pensando, que ovelha não se renderia a um pastor como esse? Que ovelha não se entregaria a um pastor como esse? Que ovelha não se colocaria à disposição de um pastor que ele zela por ela? Ele quer abençoá-la ainda mais. Ele quer restaurar ela. Foi isso que esse pastor fez. Então a mensagem aqui é clara: eu me alegro com você. Não importa você ter se perdido no meio do caminho, eu me alegro com você. Nada do que você faça muda a minha condição a seu respeito. Eu quero cuidar de você, você é o alvo do meu amor.
quero você que tem arrependimento. Aqueles que não querem arrependimento, aqueles que não têm arrependimento, eles precisam chegar ao ponto de entender que eles também precisam. Sabe, a Bíblia diz que o pastor pegou a ovelha, colocou ela nos ombros, mas ele não voltou para o deserto, para as 99. O pastor não voltou para o deserto para buscar as 99. O versículo 6 de Lucas 15, a Bíblia diz assim, volta um versículo para nós. E indo para onde? Indo para onde? Para casa. Ele não foi para o deserto, ele não voltou para as 99. Ele pegou a perdida e foi para casa. Ele reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Deixa eu te dizer, nós ainda não chegamos em casa. Nós ainda não chegamos em casa. Nós estamos no ombro do nosso pastor. Nós estamos recebendo o cuidado do nosso pastor ainda. Talvez você está me ouvindo aqui nessa noite. Você faz parte do grupo das 99. Você não faz parte do grupo que eu quero ser. Talvez você não está no ombro, você está lá no deserto. E do deserto você não consegue sair. Mas eu quero te dizer, o pastor não chegou em casa ainda. Dá tempo de você alcançar ele. Dá tempo de você correr atrás dele. A Bíblia diz que Jesus, ele falou: eu estou indo para a casa do meu pai. E na casa do meu pai há muitas moradas, e eu vou vos preparar lugar. Esse é o meu pastor. Ele me pegou, eu era uma ovelha perdida, eu estou nos seus ombros. Eu não ministro a palavra porque eu tenho características boas ou porque eu sou uma boa pessoa, não. É totalmente glória do Senhor. Você é um empresário, um bom líder. Não é porque você tem características boas, é porque você está no ombro dele. E no ombro dele, eu quero te dizer, você é como aquela formiguinha em cima do elefante, achando que está abalando tudo. Mas na verdade o elefante é que faz a diferença na sua vida. Eu quero te dizer, se vista nessa noite da justiça de Deus. Eu queria que aonde você está, você colocasse a sua mão no seu coração. Essa é noite de você sair dos desertos que você se encontra. É noite de você sair do deserto que você está. É noite de você deixar para trás todo o vestígio de justiça própria. Quando você estiver no deserto, fala para o Senhor assim: Senhor, que justiça própria eu preciso eliminar da minha vida? Qual atitude de justiça própria eu preciso remover da minha vida? Se você está passando por desertos que não terminam, eu gostaria de convidar você a sair do seu lugar. E eu gostaria de orar com você nessa noite.